Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Foi com muita satisfação que nós aceitamos o convite de estarmos aqui falando em nome da USE e, sobretudo, com esse tema magnífico que é a doutrina espírita e também, logicamente, como consequência das obras da codificação. É interessante nós notarmos algumas designações para as obras espíritas, obras da codificação. Vamos começar por aí, compreendendo bem o que significa codificação. Porque nós poderíamos chamar obras básicas do Espiritismo como obras da codificação espírita. É interessante que, se notarmos historicamente, a terceira revelação, que é a doutrina espírita, ela surgiu através das revelações espirituais. E o processo foi comunicação. E a comunicação, como disciplina acadêmica, como disciplina de estudo, de pesquisa, ela inclui também o código. O código faz parte. O código é a reunião de sinais. Então, quando a gente comunica alguma coisa a alguém, nós primeiro estabelecemos um código. E preenchemos esse código com sinais. E as pessoas, conhecendo os sinais, elas vão entender o código. Assim como o código de trânsito, por exemplo. Não é? Nós deveríamos parar no vermelho. Às vezes, nem sempre nós paramos. Não é? A gente deveria ficar alerta com o amarelo. E o verde é para passar à vontade. É um código de trânsito. Então, esses sinais representam, simbolicamente, uma orientação. Assim também em relação à doutrina. Onde é que estão os códigos da doutrina? Os códigos são os princípios doutrinários. Quando Kardec se lançou para estabelecer o corpo de doutrina, ele teve que compreender os códigos, fazer com que esses sinais fossem reunidos de uma forma que todos pudessem compreender. E aí surgiram os princípios, que são os códigos da doutrina. Então, por exemplo, no campo da jurisprudência, o advogado, um bom advogado, com certeza precisa compreender o Código Civil, o Código Criminal. O que são esses códigos? Reunião de leis que vão permitir a esse profissional utilizar esses sinais, esses princípios, em defesa do seu cliente. Então, obras da codificação, às vezes, pode espantar um pouquinho, né? Que são obras da codificação? São os códigos doutrinários, os códigos morais. André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, ele nos fala a respeito, logo no finzinho do livro, que o Evangelho é um código moral universal. Olha, código moral. Código, quer dizer, reúne princípios morais para todo o universo. Então, Kardec, quando se lançou para estabelecer o corpo de doutrina, ele teve que se apegar a esses conceitos básicos, não é? E como professor, como uma pessoa altamente intelectualizada e preparada para esse mistério, foi fácil ele chegar a esses códigos morais através da interpretação também dada pelos espíritos. Então, o que é a doutrina espírita, senão a reunião desses princípios básicos, não é? Esses princípios morais, que possibilitam com que a humanidade, a criatura, o homem, a mulher, enfim, o ser criado por Deus aqui na Terra, principalmente, ele consiga ter uma vida, um comportamento, não é, compatível com o nível de evolução e assim galgar na escala evolutiva patamares maiores. Então, nós vamos ver que Kardec, quando se interessou pela pesquisa dos fenômenos, ele logo estabeleceu essas diretrizes,
não é? Através dessa análise que ele fez dos cadernos que ele recebia de companheiros de outras nações, de outros países, ele conseguiu codificar a doutrina. Por isso que nós falamos que Kardec não foi o fundador do Espiritismo, mas sim o codificador, que é uma palavrinha também que aqueles que se achegam a nós, ao Centro Espírita, pela primeira vez, estranham um pouco. Como codificador? Ele fez algum código? Sim. Ele reuniu os códigos, os sinais, transformou em código e passou isso para os livros sobre orientação dos espíritos superiores. Então, por exemplo, o Evangelho é um código moral. Podemos dizer que é um código moral. E André Luiz estende para todo o universo. Logicamente que, de acordo com os patamares evolutivos de cada habitante desses planetas, o assunto é mais aprofundado ou menos aprofundado, e assim por diante. Em função de tudo isso, Kardec, nas suas pesquisas para elaborar o corpo de doutrina, também estabeleceu algumas premissas básicas, princípios básicos. Crença em Deus, que é o primeiro. Mas não só crença em Deus. Como ele estava se baseando em manifestações universais, de conhecimento universal, ele começou a perceber que todos esses conceitos se reportavam ao cristianismo primitivo. Foi quando nós, também estudando a doutrina, os espíritas, de modo geral, começaram a perceber que, então, que o próprio espiritismo estava revivendo o cristianismo. Quer dizer, os códigos morais de Jesus estavam sendo transplantados para as obras básicas do espiritismo. Então, nós estamos falando a mesma coisa. Quando nós falamos em cristianismo primitivo ou o espiritismo, nós estamos falando dos mesmos códigos, porque o espiritismo não teria essa complexidade toda, essa formatação, se não fosse o cristianismo primitivo. Se não, isso não originasse de Jesus nas suas pregações, nos seus ensinamentos, nos seus exemplos. Então, o Espiritismo está revivendo o cristianismo, em espírito e verdade. Em espírito, porque o princípio é o mesmo. Nós estamos revivendo esses princípios. E em verdade, porque as revelações vão trazendo sucessivamente uma dinâmica ao conhecimento, mas nós não distanciamos dos princípios originais. Então, desta forma, surgiu o Livro dos Espíritos, em 1857. E a gente sabe que não foi assim, no estalo, não é? Houve interesse de Kardec por volta de fins de 1854, 55, 56, ele passou a frequentar as sessões chamadas espíritas, onde as mesas giravam, pulavam e davam os seus recados na base do código. Uma batida significava A, duas B, 3C, é uma codificação. Daí nós entendemos melhor até essa designação, obras da codificação, porque tudo, quando envolve comunicação, o processo comunicativo, nós precisamos estabelecer um código. Assim como em casa, a mãe ou o pai fazem assim para a criança, isso aqui é um código, é não. Ou assim, quer dizer sim. Não é? E aqueles mais velhos vão se lembrar que quando nossos pais queriam comunicar alguma coisa para a gente, bastava olhar. Hoje não sei se o olhar fala muito, mas na minha época falava bastante. Bastava um olharzinho, não é? As minhas irmãs trocavam de saia. Não é? Bastava um olharzinho, eu não saía para o matinê. E assim por diante. Porque havia um código entre nós. É um código através da fisionomia, porque o rosto é um outdoor. O rosto é o meio de comunicação. Não é? Ao adentrar aqui, a gente encontrou vários companheiros, não é? Mostrando esse código do sorriso, bem-vindo, tal. Quer dizer, a gente, mediante o código, você tem também uma reação, porque esses sinais fazem parte do seu repertório. Você compreende que, na medida que você compreende, você também transmite os sinais para o próximo.
Então, o Livro dos Espíritos é um repositório não só de conhecimentos, mas de princípios. Nós estamos falando de princípios, não regras, porque as regras são mutáveis, elas podem modificar, mas os princípios não. Os princípios permanecem. Então, com certeza, os espíritos superiores, quando ditaram a Kardec a primeira edição, com 501 questões, permitiram também que Kardec ampliasse na segunda edição para 1019 questões, quer dizer, o dobro de questões, de perguntas e respostas, justamente porque ele estava se baseando em princípios. E quando a gente se baseia em princípios e não regras, a gente pode se estender. Assim também as obras subsidiárias de Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz e outros autores consagrados, a gente vai entender que são obras não que complementam, mas que ampliam o nosso conhecimento. Se a gente disser que complementa, é porque estava inacabada. Não. Kardec não deixou a obra inacabada. Ele deixou a obra aberta para receber subsídios, elementos que pudessem ampliar o nosso conhecimento. Então, essas obras também se baseiam em princípios. Por isso que nós aceitamos que, além dos espíritos superiores que ditaram a Kardec, nós também estamos admitindo André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângeles e toda essa equipe de espíritos de vanguarda que falam a respeito da doutrina. 857, lançamento do Livro dos Espíritos. 861, o Livro dos Médiuns, porque havia uma confusão a respeito da mediunidade daquela época. E num dos capítulos relacionados com o sistema, com esse título, Os Sistemas, nós vemos que Kardec teve que enfrentar uma série de dificuldades, de obstáculos, para poder explicar que todos aqueles sistemas eram muito fantasiosos e chegaram a uma conclusão, a uma orientação, a uma diretriz segura para a mediunidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, posteriormente, em 1864, veio mostrar o lado moral da doutrina. O código moral, na sua acepção da palavra, revivendo o que Jesus nos colocou há 2000 e tantos anos atrás. Então, ele reuniu vários conhecimentos, vários ensinamentos do Novo Testamento e fez com que os espíritos também comentassem a respeito desses textos. Em seguida, nós vamos ter mais uma obra, o Céu e o Inferno. Dessa forma, o Céu e o Inferno veio trazer uma revelação extraordinária, o Código Penal da vida futura, uma magnífica lição inserida no Céu e Inferno, que nos mostra essa preocupação que nós temos hoje. O que será de mim quando desencarnar? Vai dar uma olhadinha no Céu e Inferno. Aquelas dissertações são muito claras, e elas mostram claramente que nós podemos nos identificar com cada situação, não é? Do avarento, do suicida, do egoísta, enfim, de várias situações que Kardec compilou e inseriu no livro Céu e Inferno, lançado em 1865. Depois nós temos a Gênese, em 868, que fala sobre a cosmogonia, a formação dos mundos, não é? E dessa extraordinária e suprema inteligência divina construindo o universo e mostrando a nossa posição como seres humanos encarnados dentro desse cenário, do cenário universal. Aí nós completamos as obras básicas da codificação, não é? As básicas do Espiritismo ou obras da codificação espírita, reunidas nesses 5 livros. O livro Obras Póstumas é um livro interessante porque a gente inclui como obra da codificação no sentido do estudo. Não que ele vá preencher os princípios que estavam faltando nos 5 livros, mas obras básicas, obras póstumas, é um livro reunido, um conteúdo reunido pelos espíritas, companheiros de Kardec. Reuniram ali a sua experiência pessoal. É Kardec falando,
das suas dificuldades, dos seus anseios, dos seus receios, desde a primeira hora. Então, é o codificador nos colocando as suas preocupações, as suas conquistas e as suas maneiras de resolver e atender a essa convocação da espiritualidade maior. Não é? Então, é um livro que deve ser lido, deve ser estudado. Aliás, consta do programa desta casa, né? Estudo das obras básicas. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos ver que essas obras constituem a base do Espiritismo. E é justamente o começo de tudo. Aquele que se intitula espírita, aquele que dá curso, aquele que fala, aquele que vivencia, aquele que ama a doutrina, tem que começar pelas obras básicas, ou seja, começar pelo começo. Começa tudo com Kardec. Não satisfeito desses princípios gerais, né, crença em Deus como Pai de misericórdia, que Jesus nos revelou que era um Pai e não um velho barbudo com um cajado na mão, dizendo você vai para o inferno, você vai para o céu, mas um Pai de misericórdia, que nos dá a oportunidade, através da reencarnação, de nós nos aprimorarmos nessa senda evolutiva. E aí é outro princípio, a imortalidade da alma, a reencarnação, essas possibilidades de existências sucessivas, a pluralidade dos mundos habitados, a lei de causa e efeito, que pode ser também considerado um princípio básico. Quer dizer, plantou, vai colher. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Você vai colher aquilo que você plantou. Então, Kardec instituiu também como lema da doutrina, fora da caridade não há salvação. Porque na época se falava que fora da igreja não havia salvação. Uma coisa discriminatória, restrita, limitada, não é? Dando assim um aspecto de que a igreja seria a salvadora do mundo. Não é? Então, Kardec admitiu esse slogan, não é? Fora da caridade não há salvação. E nós vamos ver na questão 886 do Livro dos Espíritos, respondida por Vicente de Paulo, o que significa caridade no pensamento de Jesus. É aquela famosa sigla, BIP, o BIP, não é? BIP, bondade para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então, a caridade é a base de tudo, segundo os Espíritos e segundo o próprio lema da doutrina. Fora da caridade não há salvação. Quer dizer, como André Luiz nos coloca em suas obras, a gente percebe ali que, em determinados momentos, a gente percebe que a nossa evolução depende do outro, da caridade que você faz para o outro, dentro daquele princípio básico da lei de causa e efeito. Se você faz o bem, você acaba recebendo o bem. Mas eu acho interessante que, ao lado dessa questão relacionada com os princípios da doutrina e da doutrina espírita em si, nós também distingamos o que é doutrina espírita e o que é movimento espírita. A doutrina espírita é intacta, é um corpo sólido, monolítico, não permite interferências, mudanças. O movimento espírita, feito pelos homens, mulheres também, lógico, feito pelos espíritas, não é? Esse está sujeito a erros. Então, nós temos que distinguir. Quando a gente, às vezes, julga, né? Ah, mas tal pessoa agiu dessa forma, e ele é espírita. Não podemos afetar a doutrina. Nós temos que entender que o movimento feito pelos homens, pelos espíritas, está sujeito a erros, não é? O que não acontece com a doutrina em si. Então, dentro dessa perspectiva, pegando, por exemplo, a reencarnação como uma lei natural, não foi o Espiritismo que criou a reencarnação. A reencarnação sempre existiu, desde que o mundo é mundo, em outros mundos também. Quer dizer, voltar à carne para novas experiências. Mas o que acontece com aqueles que não aceitam a reencarnação, ou combatem, ou são indiferentes, existe um grande preconceito.
E aí o preconceito também em relação à própria doutrina, não é? Que os espíritas são reencarnacionistas, por uma questão de princípio. E nós vemos que esses preconceitos prevalecem ainda. Então, a nossa companheira Angélica, com o Júlio César, estavam cantando aqui a canção Sorri, não é? Smile, que é do nosso Chaplin, Charles Spencer Chaplin, compositor desta música. Isso me fez lembrar uma coisa interessante. Um companheiro nosso foi para os Estados Unidos, e lá em Chicago nós temos várias lojas que vendem souvenirs, coisas antigas. E ele encontrou um long play, lembra daquele vinil enorme, aquela bolacha enorme, né? Parece uma caixa de pizza, né? Enorme. Ele encontrou um long play de Luzes da Ribalta, que é de composição de Chaplin. E ele pediu que colocasse no aparelho, aquele aparelho antigo ainda, né? Antiga vitrola. E ele notou o seguinte, que no final, a música Luzes da Ribalta era alterada. Hoje nós cantamos assim. E o ideal que sempre nos acalentou renascerá em outros corações. Estranho. Como? Eu estou falando isso em relação à minha amada. O ideal que nos acalentou renascerá em outros corações? Não tem sentido. Então, o que diz a composição original? E o ideal que sempre nos acalentou renascerá em outras encarnações. Ora, mudou tudo. Mudou e tem lógica, tem coerência. Porque eu estou falando em relação ao grande amor que eu tinha ou teria pela minha amada na futura encarnação. Estou dizendo a ela, não se preocupe, não deu certo nessa, a gente acerta na próxima. A gente vai se encontrar. Agora, por que houve essa modificação? Como que Chaplin estaria chantageando, estaria fora de si, quando passou essa música para o mundo? Alterou por quê? Nós vamos encontrar razão justamente na censura que fizeram em relação ao princípio reencarnacionista na música, porque ele foi comunista. E foi o Partido Comunista que pediu para mudar a música. Renascerá em outros corações, e não em outras encarnações. Então, nós vemos que o preconceito, ele existe até nas mínimas coisas. E hoje a gente aceita essa música da forma como nos passaram, sem a gente refletir. Não é? Quer dizer, a gente come o errado, aceitou, porque ela não tem sentido nenhum quando a gente diz que renascerá em outros corações. E assim por diante. Como que os americanos vão aceitar também a reencarnação? Não é? Haveria derrubada de pilares sociais para poder aceitar o escravo antigo como o meu irmão, ou então o próximo como o meu irmão. Então, todos esses preconceitos são barreiras para a expansão da doutrina. E, graças a Deus, no Brasil é um pouco diferente. Não é? A gente já tem disseminado isso de modo geral. A presença de Chico Xavier na televisão, que fez e faz parte do movimento espírita, Divaldo, Raul, outros oradores, outros que estão com meios de comunicação, divulgando a lógica da reencarnação. Nós tomamos a reencarnação como um ponto para poder mergulhar mais um pouco no nosso estudo, mas dos princípios básicos, de modo geral, os brasileiros já aceitam de maneira mais tranquila esses princípios. Então, é dentro dessa consideração que nós estamos expondo esse assunto, e só para encerrar, nós vamos ver que as obras básicas de codificação, as 4, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênese, nasceram do Livro dos Espíritos, são originárias do Livro dos Espíritos.
Então, nessa pesquisa que a gente fez, a gente chegou a essa conclusão aqui. O Livro dos Médiuns, por exemplo, nasceu do Livro dos Espíritos. São 537 questões tiradas do Livro dos Espíritos. O Evangelho, 308. São 12 capítulos. O Céu e o Inferno, 99 questões. A Gênesis, 75. Quem é bom em aritmética, já fez a soma, vai dar 1019 questões. Então, dessas 1019, surgiram as obras básicas, surgiram as obras da codificação. E nem poderia ser diferente, porque Kardec não poderia jamais inventar princípios diferentes daqueles que foram passados pelos espíritos superiores para poder desmembrar os livros de forma estranha e incompatível com o original. Então, ele teve que extrair do Livro dos Espíritos todas essas questões, esses capítulos, para formalizar a obra da codificação. Em linhas gerais, era isso que a gente queria expor aos companheiros aqui, considerando que muita coisa é repetitiva, vocês já sabiam de trás para frente, não é? Mas sempre a gente vem com a intenção de querer contribuir. Quero agradecer a presença, a receptividade, viu, Cabral? A indicação do Balieiro também, para que a gente viesse aqui, e eu vim com muita satisfação, muito prazer, muita alegria. Que Jesus continue a nos abençoar. Obrigado.